Demorei um pouquinho para trazer, gente, um vídeo, mas foi necessário, tá? E tive uns probleminhas aqui de ordem pessoal e assim, não dando para trazer meus vídeos, mas hoje eu estou trazendo essa delicadeza, é um bibelô, tá? Aqui vou escrever um versículo da Bíblia muito lindo que faz muita falta da gente ouvir a palavra de Deus, ler, né? Confortar nossos corações, tá bom? Então, boa noite. Eu sou Dagmar, sou artesã. Vou fazer essa pinturinha bem simples, tá? É para quem está começando a pintar tecido agora. Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, né? Te agradeço pelo carinho que vocês tinham comigo. Eu agora vou tentar não demorar tanto. Desculpem aí, gente, estou saindo de uma gripe forte e a voz estiver meio doida, esquisita, não repara não, tá bom? Dei um tempinho para você tirar um print e imprimir do seu jeitinho, tá bom? Eu não trouxe essa flor, tá? Eu estou trazendo só mesmo o bibelô. Não tem como eu trazer vídeo grande, por isso eu fiquei um tempo sem trazer um vídeo. Peço aí que me desculpe. Então, vamos aqui para essa linda pinturinha. Vou pintar esta base aqui primeiro com a tinta, a corzinha que você escolher, ou palha, ou branquinho. Acho que eu vou passar aqui um palha para ficar bem suave e delicado, tá? Botei também aqui uma florzinha, umas folhinhas, mas se você quiser copiar toda essa composição, fique tranquilo, tá? Mas no momento eu só mesmo vou trazer este bibelô. Eu vou preencher com palha, mas você pode preencher com uma corzinha que você goste também, que te agrade, tá? Eu vou preencher, mas vou marcar aqui, ó, os cantinhos, eu vou deixar sem, tá? Ó, os cantinhos eu deixo sem porque eu venho depois fazendo uma coisinha também, tá? Desculpa aí, gente, que eu tô meio gripada, tô saindo de uma gripe forte. Então, olha, vou preencher também aqui, deixando os cantinhos, né? Cuidado com a folhinha que eu botei aqui em cima, tá? Então, vou preencher aqui e já volto. Passei palha. Agora, eu vou fazer um sombreadozinho aqui, nos cantinhos. Mas eu vou usar o castanho, tá, gente? Eu comprei essa tinta para experimentar, mas ela é igualzinho o marrom café. Eu uso muito marrom café. Eu me apaixonei por aquela tinta, né? Ela combina com tudo. Principalmente para fazer flores, rosas, essas coisas. Fica linda a combinação dela com outras cores. Mas eu tenho esse castanho. Se você não tiver o castanho, você pode usar uma outra corzinha também aí que combine, mas desde que seja, né, uma corzinha clara, que é para combinar, não fugir muito aqui, tá? Com um pingo, é mais clareador do que o café. E vou sombrear um pouquinho esses cantinhos. Ele também é bonitinho, esse castanho, tá? Mas ele é bem parecido aqui com o marrom café. Então, como eu comprei o marrom café, eu pensei, vou comprar esse castanho para ver qual é a dele, né? Porque eu não conhecia, tá? Como eu disse, eu não saio comprando todas as tintas que eu vejo, né? Mas a gente que trabalha com a pintura, a gente está sempre aqui querendo ver e conhecer novas cores, né? Eu ainda sou muito do tempo da misturinha. Eu vou escurecer um pouquinho aqui, ó, nesses cantinhos, tá? Eu ainda sou do tempo da misturinha. Hoje tem milhão de tinta, mas a gente ainda trabalha com misturinha. Eu gosto muito. Por quê? Gosto muito de trabalhar com pintura, objetos reais, as flores, tá? E a gente faz muita misturinha, gente. Gosto de trabalhar muito com dourado. No dourado a gente trabalha muito com misturinha, porque tem umas cores tradicionais para o dourado, que é amarelo, é cera natural.
né? Tem o amarelo ouro, tem o ocre ouro, tem uma porção. Mas a gente sempre segue o que está na peça. É a cor que trazem pra gente, né? Então, a gente, dessa forma, precisa fazer misturinha, que é para se encontrar bem, mais ou menos, né? Com a cor que está na peça. Então, a gente usa muito, eu uso muito, né? Quando eu falo a gente, eu falo eu. A gente, você que está aprendendo, você já sabe, eu não sei, tá? Então, olha, veja que é um pingo mesmo de tinta, mas pelo cantinho, que é para dar uma vida aqui, alegrar a cor dessa minha peça, que vai ficar muito bonitinho, se Deus quiser. Olha, agora eu não trago ela aqui para cima, tá? É mesmo nos cantinhos. E assim eu faço aqui também nesses cantinhos. Fiz nesses outros cantinhos aqui também. E agora, olha, com uma brochinha pura, sem pegar machinha, eu vou circulando aqui, ó, ao redor, tá? Pintei desse lado também. Gente, ela não está torta, tá? Ela está meio que enviesada. Agora, com a tinta branca bem diluída, aqui no meio, eu vou clarear um pouquinho. É pouquíssimo, que quase nem aparece, tá? Só um pouquinho mais, ela está bem diluída. Aqui, por isso, não preciso clareador. Já usei o clareador nas outras. Olha, é pouquinho, tá? Se ficar manchadinho, aproveita agora e vê se tem alguma trama sem pintar. Se não tiver, beleza. Se tiver, a gente cobre, tá? Mas veja que vai ficar manchadinho assim, ó. E eu vou deixar assim. Acho muito bonitinho. Você arruma um móvel, põe lá um paninho de crochê, pintadinho, né? É mais mesmo aqui, ó, pelo meio, tá? Ó, vamos fazer de conta que está envelhecido. E as manchinhas começam mesmo assim, não é? Um pingo aqui, um pingo ali. É igual roupa. Você guarda a roupa muito tempo sem usar, ela começa aparecendo umas manchinhas amarelas, né? Assim como o papel. Como eu disse aqui, é uma peça envelhecida e pelo tempo, né? Então eu estou tentando reproduzir mais ou menos essa peça, que aqui é uma porcelana. Ele tem aqui no meio uma parte mais escurecida e me pede bem ali um cinza ou um azulzinho. Mas aqui eu tenho cinza lunar, que parece bastante. Então, eu vou usar um pingo. Vou molhar aqui no clareador, tá? É mais clareador, gente, do que o próprio cinza lunar. Se você não tiver, aí você vê uma misturinha do cinza mesmo, uma mistura com um pouquinho do azul. Mas aí uma misturinha que você acha que combine, tá? Como você pode ver, esse meio aqui não foi pintado ainda, está no tecido puro. Então, com essa misturinha do cinza lunar, quase nada mais clareador do que tinta, eu vou pintar esse meiozinho aqui. Olha como está ralinho, que ela bate aqui no meio e escorre. Mas por você, para ficar tranquila, você pode fazer o quê? Primeiro passa tinta branca, cobre essa parte, tá? Se você estiver aprendendo a pintar tecido agora, de repente você passando a tinta branca aqui primeiro te dá mais uma segurança. Então faça isso, tá? Olha como a tinta branca está ralinha também, bate no tecido, quase escorre, mas se ficar manchadinho aqui também, não tem problema. Como eu disse aqui, eu estou tentando reproduzir uma peça antiga. Toda manchinha aqui é bem-vindo, tá? Então, olha, passo esse pingo da tinta branca aqui. Agora eu vou
pegar um pingo, tá vendo, ó, do lunar. Deixo todo aqui, porque eu venho aqui, olha, no meio certinho desta tinta branca e vou passar. Gente, não olha minha unha não, porque realmente tem dias que eu não faço unha, que eu não arrumo a minha unha, tá? Tava tão resfriada que nem dá vontade da gente fazer nada, né? Aqui, vou espalhando, chego aqui, olha, eu faço assim, varro o mínimo aqui pra cima desta pinturinha, mais pro lado de cá é mais sombreado do que esse lado, tá? Então, olha, com o pincel em pé, de lado, vou trazendo, olha, só assim, tá? Pingo mesmo, é um pingo, gente, é um pensamento. Então, eu vou espalhando essa tinta, olha, pra cá, pouquinho, pra cá ela diminui, pra cá ela vem diminuindo e eu venho também levantando aqui um pouco o pincel, olha, diminuindo a pressão da mão, tá? Então, veja que é manchinha mesmo, olha só. Vou pegar esse pincel em pé, ó, sujei apenas as pontinhas, porque nesse comecinho aqui é mais marcadinho. Peguei ali e agora eu vou virar aqui, olha, deixando aquele pedacinho ali sem, porque eu clarei um pedacinho aquilo ali, tá? Mas vou espalhar esse aqui. E vou acertar bem isso aqui. Olha, esse tom mais escurecido é mais no meio dessa tinta branca que eu botei. Aqui é menos do que aqui, tá? Venho com a brochinha que eu pintei, ó, lavada e seca. Paninho, né, pra limpar. Gente, ó, pedaço de blusa que não serve mais, ó, de malha. É uma delícia, malha pra gente secar, não deixa pelo, não coisa nada, tá? Então faça isso, não tem aquelas roupinhas que você já gosta, mas não dá mais pra usar? Então, agora com o ladinho dessa brochinha, olha, eu vou espalhar bem isso aqui, mas deixa ali, ó, pedacinho, tá? Então, olha só, agora eu vou espalhar bem isso aqui. Ó, e venho rebolando com essa brochinha pra cá, tá? É pouquíssimo, olha, pouquinho. Agora o mínimo também, todo aqui, ó, pra você ver que não é nada. Vou espalhar todo aqui, limpo no pano, todo quase, porque nesse cantinho aqui, olha, também, pouquinho, tá? Tá, lindinha, é bem pouquinho. Aí, viro a brochinha que está limpa e vou espalhar isso aqui, deixando mais nessa parte aqui de cima mesmo, tá? É como eu vejo ali, gente. Espalho todo aqui, ó, pode ver que não tá ficando, ó, nada aqui, tá? Limpo. E venho nesse cantinho aqui também, ó. Agora eu vou espalhar mesmo, vou apertar essa brochinha no pano, porque eu preciso disso aqui também com uma corzinha, tá? Olha, então veja que o cinza lunar fica suave. Se passar o cinza puro, gente, cuidado, tá? Porque não é aqui muito forte não, são manchinhas leves. Tudo suave, delicado. Pincel número 4, com esse pingo de tinta branca. Pego a tinta com o pincel em pé, porque nesse pedacinho aqui, lembra que eu disse que era clarinho, né? Então, olha, essa tinta caminha pra cá fininho. E eu vou limpar o pincel pra cá, mas essa tinta fica aqui.
pingo de tinta. Nesse cantinho aqui faço a mesma coisa, olha só o pingo, tá? Limpo o pincel e vou espalhar também aqui, ó, essa tinta. Depois eu venho com o pincel aqui, ó, contornando com a tinta branca, porque é bem clarinho isso aqui. Aqui, ó, sobre, tá vendo que tem um relevo aqui, né? Tem, ó, ela vem, daqui ela sobe um pouquinho, depois vem, sobe aqui no meio. Então, nesse meiozinho aqui, entre essa tinta que eu deixei o cinza lunar e a outra misturinha, eu vou fazer aqui, ó. E sigo com ela até aqui. Agora eu vou espalhar essa tinta. Ela vem sumindo pra cá também, pincel número 4, velhinho, usadinho, gasto pelo tempo, mas a gente ainda consegue aqui trabalhar bonitinho com ele, tá? Essa tinta branca, ela vem diminuindo, diminuindo e chega aqui para. Limpei o pincel e espalho bem essa tinta também. Esse pedacinho aqui que eu falei é clarinho, por isso depois eu repasso assim como essa, tá? Venho com esse pincel aqui maior, ó, vou pegar um pouco desta tinta bem ralinha, gente, ela é bem ralinha, tá? Olha, porque eu vou começar daqui. E agora, veja que eu venho varrendo essa tinta aqui pra cima. Mais um pouquinho, deixo ali, sigo varrendo, aí sigo varrendo, sigo passando essa tinta aqui. E eu vou, olha só, com as costas do pincel, eu varro ela aqui pra cima. Mas eu preciso deixar esse cheiro de tinta, é um pingo de tinta, tá, gente? Aqui, ó. É um pingo. Pego, ó, deixo aqui todo e vou trazer esta tinta. Em tudo aqui vai ficando essas manchinhas, tá? Olha, barro, agora eu venho acertando aqui, é mais branquinho do que lá em cima, tá? Bem aqui, ó, na bordinha, pouquinho, é pouquíssimo, ó. E eu vou com ela, com esse pincel, caminhar aqui, ó. Ui, cadê a tinta? Jesus amado, não veio não. Olha, eu vou caminhar com essa tinta aqui. Limpei o pincel e vou espalhando ela aqui também. Quase nada, tá? Que bonitinho, né? Lavei o pincel e sequei, viu? Por isso que precisa ser pouca tinta. Vou agitar essa tinta branca. Vou acertar aqui, ó. Lavei o pincel, sequei bem e vou espalhar bem esse pingo de tinta, né? Um pingo aqui, tá? Agora, com a mesma tinta, deixo também aqui, porque nesse pedacinho aqui, olha, eu venho com essa tinta branca fazendo a mesma coisa, vou subindo e vejo que meu pincel, olha, meio que circular, tá, gente? Meio, não é muito. Como a gente vai tentando aqui alcançar o tempo, né? O envelhecimento dessa peça causado pelo tempo. Então, a gente vai fazendo, por isso pouca tinta de cada, né? Como você pode ver, realmente é tinta nenhuma. E aqui nesse meiozinho, ó, vou me afastar um pouquinho da onde eu passei aquela, eu vou me afastar aqui, ó. E agora também.
Venho avançando o mínimo aqui pra cima, tá? Gente, tá lindo, né? Tá lindo isso aqui. Tem uns riscos aqui. Eu vou preencher tudo aqui com essa tinta branca, deixando 1 milímetro do tecido sem nenhuma tinta, porque eu volto com uma outra cor, tá? Mas essa é uma tinta branca pura? Não. A gente vai também dar uma corzinha com o cinza lunar. Por isso, aqui então é menor, tá? Esse pincel ele é grande, gente, isso aqui é o 12, mas eu já comprei ele lixado, aparado, por isso a pontinha dele é bem pequenininha, então aqui não vai te atrapalhar, tá? Dá bem para você trabalhar com ele aqui, sem ter que bagunçar, né, seu trabalho, tá? Aqui tinta branca, aqui estou arrumando essa tinta. Nem peguei clareador agora, porque ela tá bem ralinha, tá? Nos cantinhos, passar um pingo desse cinza lunar, tá? Ó, pingo, quase sobre esta tinta branca. Mais um pinguinho de nada, vou circular aqui, ó, dando uma leve cozinha, só um pinguinho mais, ó, quase nada, e já vou trazendo ela aqui, ó, e nada de menos, né? E pode ver que ficou um contorninho. Se não conseguir com esse pincel, tudo bem, pegue um pincel pequeno, tá? Tem o 2, tem o 0, tem várias numerações. Eu não sei se você já pinta, qual você usa. Agora, vou fazer assim ao redor de toda essa peça. Vou também fazer aqui, ó. É meio quadradinho esse pedaço. Mais sombreadinho também. E você pode pegar um pincelzinho menor e já trabalhar sobre o risco do carbono, tá? Já deixando, olha, pintadinho. E assim você não vai ter aí nenhum problema para depois estar contornando com um pincel pequeno, né? Ó, aqui também já trago essa corzinha, olha, veja que eu estou passando sobre o risco do carbono, já deixando pintadinho. Essa parte aqui é mais forte, tá? E já acerto também aqui, ó. Né, lindinha? Olha, não esquece, tá? De deixar aqui, ó, o pedacinho do tecido sem tinta, mas vai ter lugar aqui que vai ser pequenininho, estreitinho, como aqui. Aqui desse ladinho, aqui é mais a tinta branca do que o cinza lunar, tá? Aqui é menos tinta branca, é mais sombreado isso aqui, tá? Ó, e mais o cinza lunar, peguei demais, deixo todo aqui, tá vendo, ó, o ladinho de um pincel apenas com a tinta voltada pro lado do pano, eu vou ele é meio arredondadinho mesmo, tá? Eu tô seguindo aqui, ó, mais ou menos como está a minha peça. Peguei o restinho de tinta, virei o pincel com a tinta agora voltada para aqui. Eu passo ele em pé, ó, sobre o risco do carbono, tá? Vou pegar um pingo apenas da tinta, no meio eu vou escurecer. Olha, bem desse jeitinho que eu vejo ali,
tá? Então, eu preciso fazer mais escuro nesse pedacinho. Lavo o pincel, vou suavizar esse pedacinho pra cá. Limpei o pincel com pingo mesmo da tinta branca. Nesse pedacinho mais aqui, ele é mais clarinho, cinza lunar. E oh, Jesus amado, nem quer ver, porque a pouco tô pegando mínimo de tinta, então tá, ó, mínimo de tinta. Vou escurecer aqui desse ladinho. Então, é mais escuro ali. Virei o pincel que não tem tinta e vou só trabalhar aqui. O contorno que eu fiz na parte de cima com o cinza lunar, aqui é com a tinta branca, tá? Aqui. Começa a secar, vai dando bolinha. Aqui também. Cuidado para não acrescentar. Aqui eu já faço o contrário, olha, com a tinta voltada para o lado da tinta branca, eu vou passar este cinza lunar. Olha que bonitinho, né? Essa tinta branca, gente, ela fica branquinha mesmo. Eu faço uma sombra depois, aí assim aparece, tá? Olha, aqui, pouquíssima tinta. Vou só marcar aqui um pouquinho mais, depois eu venho acertando essa tinta branca com um pincel de contorno bem pequenininho. E aqui vai ser a mesma coisa, olha. Pincel vai e vem. Depois toda essa tinta branca aqui vai ser arrumadinha, tá? Vou marcar um pouquinho mais, como eu fiz do lado de cá, ó. Esse é o número 2 da Condo, bem usadinho também, mas a ponta dele, né, fininha. Aqui eu estou com o sépia e com o ocre ouro. Vou fazer um contorno também sobre o risco do carbono. Olha, com esse pincel, meio que deitadinho, ou pode vir com... Gente, é um pingo de tinta, tá? Bem pouquinho. A tinta pro lado de cima do pincel, voltado pro meio da peça. Olha só que eu vou fazendo. Tá vendo? Um acabamentozinho aqui. E aqui eu vou acompanhar os detalhes de acabamento dele, tá? Onde tiver redondinho, eu deixo redondinho. Onde tiver quadradinho, eu faço quadradinho. O importante é a gente fazer aqui bonitinho, tá? O acabamento, né? Né, lindinha? Tem que ter paciência. Se não tiver paciência, pede a Deus. Nosso Deus está aqui prontinho a nos socorrer cada momento, tá? De dificuldade, de alegria. Gente, a gente não busca pelo nosso Deus só quando estamos tristes, quando estamos magoados, doentes, né? Normalmente a gente busca. Eu digo a gente porque eu entendo que é de forma geral no homem, tá? Na hora do perigo, a gente lembra que tem Deus. Vamos falar assim, a gente, porque eu estou me colocando também na mesma posição, tá? Eu busco pelo meu Deus, gente, a todo instante, tá? Todo instante na minha vida. O que seria de mim sem Ele? Faça assim também. Não busque pelo nosso Deus só nos momentos difíceis, não, tá? Busque por Ele sempre na sua vida, sempre. Por você, por quem você ama, tá? Então, precisamos. Aqui, sobre este sépia, eu vou fazer alguns traços com o ocre ouro. Veja que é mínimo, tá? Mínimo, gente, é o mínimo. Essa tinta vai ser preciso
ser refeita, porque eu estou passando esse ocre ouro sobre uma cor forte, que é o sépia, ó, tá? É o mínimo, um pedaço mais, um pedaço menos, um pedaço fica mais o sépia voltado aqui para a peça do que o ocre ouro, tá? Olha só, tudo pouquinho, tá? Vou lavar o pincel com um pingo da tinta branca, só na pontinha do pincel, e venho no meio aqui, ó, desse ocre ouro, pouquinho, tá? É um pingo, gente, é um pingo. Aqui no sépia. E vou arrumar o sépia aqui, olha. Não passe sobre esse ocre ouro, é o mínimo, veja. Também aqui, olha, o sépia. Viu que aqui ficou mais na parte de fora do que de dentro. Eu vou refazer esta tinta branca aqui, ó. Com cuidado, tá? Muito cuidado. Aqui está molhado, esse sépia com esse óculos está molhado, mas você aí deixa secar. Pega a tinta com o pincel em pé, ele é bem branquinha. Esse pedacinho aqui, vou acertar, que eu ainda não tinha passado, né? Tinta. Aqui esse pedacinho é redondinho. Nesse pedacinho aqui, ó, é o sépia puro sem o ocre ouro, tá? Então, veja que eu avanço um pouquinho para cima dessa tinta branca, para cima do cinza lunar, e veja que eu vou escurecer aqui, olha, esse pouquinho. E vou circular aqui, ó, ao redor. Tá? Ele é redondinho aqui. Mas quando eu chego aqui, o que eu faço? Dou uma arredondadinha aqui, tá? Lavo o pincel com uma tinta branca bem pouquinho, eu arrumo aqui, pouquinho apenas do ocre ouro, porque nesse ladinho aqui, esse ocre ouro é mais visível aqui, ó, é maior. Lavo o pincel e vou trabalhar ele aqui. Quase nada do sépia. Nesse pedacinho que eu passei aqui o ocre ouro, eu vou passar aqui, ó, na parte de fora. Deixando um pedacinho desse amarelo aqui, sem o ocre, sem o sépia. Com esse pincel aqui de contorno, ele é o 0 da Condo também, próprio para contorno, com um pingo do sépia. E assim, lembra que ele tem, olha, uma subidinha por aqui, ó. Ficou meio tortinho, mas eu arrumo. Que a minha posição, gente, aqui, minha posição aqui não tá boa não, tá? Eu aumento aqui, ó. Pode fazer desse jeitinho, que aqui você não vai se perder. Volto para esse pincelzinho número 2 e vou arrumar aqui, ó, tá? Viro o pincel com a tinta pro lado do tecido, sem pintar, e arrumo também, tá? Aí agora eu venho, ó, trabalhando com esse pincelzinho. Mas primeiro você marca com esse aqui, fica melhor aí pra você, tá? Ele vem aqui, ele dá uma subidinha, aqui ele vem descendo. A tinta voltada pro lado de fora, eu vou contornar aqui bonitinho.
e ela para aqui. Ele vem, né, e faz assim, vou acertar aqui, ó, essa saidinha, ó, ele para aqui. Aqui onde eu passei esse tom mais escurecido do cinza lunar, sépia na pontinha do pincel. E vou trabalhar aqui, ó. Volto com uma tinta na pontinha do pincel. Vou espalhar aqui bem essa tinta. Tinta pro lado de cima do pincel. Aqui tem dois contornos, gente, dois. Um em cima e esse aqui na parte de baixo, mais sombreado isso aqui, tá? Ó. Porque o sépia é bem presente aqui pra mim. Eu digo sépia porque é a cor que eu vejo ali do sépia, tá? Limpei o pincel. Vou espalhar aqui, ó, deixando suave e delicado essa misturinha aqui dos dois, tá? Olha, e ver que eu vou diminuindo o contorno, mas deixando um colorido aqui no meio. Lavei e sequei bem esse pincel. Com a tinta branca na pontinha do pincel, eu vou clarear aqui. Avanço mínimo aqui pra cima, quase nada, tá? Olha só que bonitinho, né? Então, vou terminar aqui, depois fica bem fácil para você ver onde foi que eu fiz. Passei essas tintas, tá bom? Fiz esse contorno aqui com o pincel número 2. Vim com o pincel fininho de contorno. E fiz esse risco fininho aqui, ó, sobre o sépia, tá? Um pedacinho sim, o outro não. Embaixo do sépia com a tinta branca. Fiz um pedacinho, deixei um pedacinho aqui para passar para você ver, tá? Olha, aqui a tinta branca, ralinha, bem ralinha, tá? Pincel em pé, água não, gente, porque a tinta tá tão ralinha que eu até troquei. Olha a tinta branca aqui, tudo mínimo. Aqui é branquinho. Aí, pulo um pedacinho aqui do cinza lunar e esse contorno com a tinta branca aqui embaixo também. Então, a tinta branca é aqui, pulo cinza lunar e aqui também, tá? Passei aquela hora, não passei mais. No acabamento final, você vem e refaz esse pingo de tinta branca aqui embaixo. Eu vou arrumar essa tinta branca aqui pouquinho, esse lado é um pouquinho mais largo, tá? Ó, cuidado para não borrar, né, ali o sépia, como eu já fiz. Aqui, a tinta branca, avanço o mínimo aqui para cima, bem pouquinho também, ó. Aqui, vou passando e esparramando ela assim, né? Esparramar sem ser muito arrumadinho, tá? Tá vendo, ó? Passa, vem trazendo um pouco sim, um pouco não, ficando meio que manchadinho, tá? Esse pincel maior, molho e venho refazendo. Lembra que eu fiz aqui um pouquinho com a tinta branca? Secou, como está sobre uma tinta de cor, ele seca, né? Agora eu vou refazer esta tinta branca aqui, mas não é muita tinta não, tá? Com esse pincel, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no começo. Lembra que eu já fiz isso aqui? Como ficou agora muito apagadinho, eu venho refazendo, viro o pincel e apenas vou limpar o meu pincel aqui, só, tá?
Aqui tudo é suave e delicado. Vou deixar secar agora, porque depois eu venho com o risco da letra aqui em cima, ponho, centralizo a letra aqui, ponho o carbono e vou riscar a letra. Sempre risco com a caneta, porque aí sai com a letra bem fininha, tá? Então, como é bem facinho de fazer, eu já volto com ela riscada, tá? Pra gente pintar a letra depois. Mas isso aqui tem que estar totalmente seco, porque se o carbono pegar sobre qualquer tinta dessa aqui molhada, aí vai manchar tudo, vai borrar tudo e a gente vai estragar o nosso trabalho. Então, vou deixar secar aqui e volto. Deixei secar bem, né? Botei o carbono, botei o risco por cima do carbono e agora eu vou pintar. Gente, esse pincel aqui é da Condor, ele é próprio para contorno, tá? Esse aqui é o 3 zeros, é o menor que tem, tá? Ele é muito bom para fazer o que eu vou fazer com ele agora. Da Condor, série 409. Eu vou escrever essa letra com o sépia. Com o sépia bem pouquinho, é que eu vou molhar ele aqui já diretamente na tinta e no clareador. Vou escrever com o sépia, eu copiei, gente, a letra, porque a minha letra é muito feia, tá? Ela é esparramada. Então, eu vou copiar, né? Então, por isso, eu ampliei e passei para aqui, no carbono, para sair certinho. Então, eu vou passar esse pingo de pincel, com esse pingo de tinta, sobre o risco, tá? Cuidado para você não tremer na hora, fique tranquila, não tenha medo, não se assuste, porque aqui já está no tamanho certo essa letra, tá? Então a gente não pode borrar nada aqui, senão vai ficar esquisito, né? Ele já tá pintadinho, tá? Se não tiver paciência, mão tremer, pede a Deus para você segurar a sua mão, te manter com a cabeça em ordem, não levar nenhum pensamento para lugar nenhum nesse momento que não seja em nosso Deus, é claro, tá? Então, olha, com muito cuidado, vou passando, gente, sem pressa nenhuma, tá? Esquece que tem que fazer almoço, esquece que você tem que... Esquece tudo. Apenas se concentre aqui. E veja a delicadeza desse pincel. Lindo, né? Eu não quis passar com a tinta preta, acho que ela ia ficar muito forte. Porque não tem preto, né? Não tem tinta preta aqui em lugar nenhum. Aí eu pensei, não, vou fazer com sépia para acompanhar bem aqui as tonalidades. Vai fazendo, depois se você sentir que ficou falhado, aí você vem com cuidado, acertando, tá? Com toda a paciência do mundo que a gente precisa ter na hora de nossas pinturas. Então, é desse jeitinho, muita paciência, gente. Muita paciência. E a peninha desse U aqui, não, peraí, acho que eu emendei aqui, já vou acertar aqui. Fazer do jeitinho que eu copiei, tá? Nessas horas a gente não inventa aqui não, a gente faz o que tem que fazer e pronto, tá? Olha, peguei mais um pouquinho do sépia, mais um pouquinho do clareador, não pode ser ralo demais.
para não escorrer aqui no tecido, tá? Eu nunca fui muito boa com a escrita, gente. Muito boa. Não sou ruim, né? Não sou uma das piores, mas não sou uma das melhores. Mesmo com a letra assim, eu já escrevi muito. Esse aqui, ela vem, ó, direto. Olha, estou buscando fazer exatamente como está aqui, tá? Talvez um vacilinho ou outro. Eu não sou perfeita, né? Ninguém é perfeito. Perfeito é o nosso Deus. Importante a gente fazer com carinho, tá? A gente precisa fazer bem feito, né? Não pode ficar feio. Se ficar feio, a gente faz de novo. Mas se você fizer de novo, você tem que treinar antes, tá? Eu nem treinei antes, já risquei e já tô fazendo. Mas porque eu já peguei a letrinha pronta, agora eu só vou passar por cima, igual criança, né? Quando tá na escola. É assim. Ver mesmo escrito, a gente vacila. Então, aí você vem arrumando, tá? Mas não deixa de fazer não, gente. Como eu estou dizendo, perfeito é o nosso Deus, tá? A gente busca fazer bem feito, bonitinho. Se errar, faça de novo. Aí você já treina num outro lugar que não seja aqui, tá? Para você não estragar sua pintura, que tá toda pronta, né? Você treina antes, tá? O pingo no i. Assim eu vou terminar de escrever aqui, tá bom? Não é difícil, né? Você viu. Bom, risquei, quer dizer, escrevi, né? Igual criança, passando por cima, né? Assim, criança, né, tá aprendendo, passa por cima, a gente aprende todo dia, tá, gente? Olha, gente, é igual criança, né? Pai do nosso Deus, nós somos sempre criança, né? Então, quer dizer, criança, adulto, já sabendo o que tá fazendo. Mas, desculpa, ainda assim a gente erra muito, né? Então, tá vendo? Olha só, não tenha medo, não tenha vergonha, principalmente não tenha vergonha de dizer que não sabe fazer, tá? Eu sou honesta, gente. Quando eu não sei, eu não sei. Eu não sei fazer uma letra bonita. Mas veja só, nem por isso eu deixei de fazer, né? Então dei meu jeitinho, passei por cima, igual criança, né? De novo. E veja que eu fico lindo, né? Eu estou amando, olha. Acha que é um bibelô, tá, gente? Passei essa tinta, deixo secar,
Quando secar, se tiver alguma falha, a gente vem com esse mesmo pincelzinho, a mesma cor, e a gente vem arrumando, tá? Então, passei, agora vou deixar secar, para depois eu arrumar aqui, tá? Esse lado aqui, gente, eu não faço nada. A não ser que a pessoa que te comprar perguntar, você não escreve algum detalhe, alguma coisa aqui? Aí depende, porque você quer. Se você quiser escrever ou mandar uma mensagem, qualquer coisa, você me dá por escrito e fale a verdade. Eu não sei fazer isso aqui, tá? Fale a verdade, seja honesta. Assim a pessoa vai providenciar o que ela quer e você vem escrevendo conforme você sabe. Aqui eu vou deixar secar, depois eu vou refazer aqui por cima, olha, alguma falhazinha que tenha ficado aqui no D, por exemplo, tá? Na perninha do A. Eu venho arrumando, depois disso aqui tudo seco, aí sim meu paninho já vai estar lindamente pronto, tá bom? Então, vou deixar secar aqui. Termino de pintar, enquanto vai secando eu vou aqui fazendo umas arrumações. Com o cinza lunar, um pouquinho do clareador, diluo um pouquinho com clareador. Meu clareador é bem ralinho, assim como a minha tinta. Faço essa misturinha aqui com cinza lunar e clareador. Com esse pincel aqui de cerda longa, ou um outro que você tenha de contorno, já se você já trabalha, né, com pintura. Vamos simular aqui umas linhas, como se fossem as folhas. Mas não precisa ser nada muito, tá? Porque aqui é tudo muito delicado, muito suave, tá? É um pouquinho, nem precisa fazer ele tão longo, pegando de um lado pro outro. Basta fazendo, olha, que pinguinho, tá? Com essa mesma misturinha e vou acertar aqui, olha, só um pouquinho, tá? É mínimo, gente, pra gente fazer bonitinha essa divisória aqui, né? Pra cá é um pouquinho mais escuro, então eu faço apenas isso aqui, ó. É um nada de tinta, tá? É um nada. Veja que eu raspei tudo que eu fiz. E agora eu vou espalhar aqui esse nada de tinta. Lavo o pincel com a tinta branca bem ralinha também. Eu vou pegar com o pincel assim, em pé, tá? Porque com a tinta voltada aqui pro lado da escrita, eu vou clarear isso aqui um pouquinho, acentuando mais essa divisão aqui das letras, tá? Das folhas, né? É um pingo, tá? É um pingo mesmo. E vou arrumando aqui. E nessa parte de baixo não tem o contorno que tem aqui em cima com o cinza lunar. Aqui embaixo é a tinta branca, por isso eu vou reavivar essa tinta. Pincel número 2, com muito cuidado. Respeita um arredondadozinho que tem aqui. Não é muito certinho, porque ele está meio que enviesado, tá? É tudo muito suave e delicado, né? Não tem nada aqui agressivo, nada aqui demais. Você vê que as tintas vão secando
e vão se apagando. Com o ocre ouro, um pingo também na pontinha desse pincelzinho, eu vou reavivar esse ocre ouro aqui. É um mínimo, tá? É um mínimo, gente. Ó. Não pode ser um amarelo aqui canário, não pode ser um amarelo ouro, não pode ser um amarelo aberto, porque é uma peça antiga, né? Como se ela já estivesse apagando. Aqui um pouquinho. Aqui se apagou completamente por conta do sépia, eu vou passar um pouquinho também. Não pode aqui ficar também muito visível, porque aqui é uma parte mais sombreada, mas como está sobre uma outra tinta escura, né, ela vai ficar legal. Aqui, tá vendo? É pingo, gente, é pingo. Por isso eu te falei que não pode ser nenhuma tinta aqui muito aberta, tá? O canário aqui ficaria muito amarelo, o ouro também, então tem que acompanhar aqui, olha, a delicadeza da peça. Lindo, né? Espero que você esteja gostando dessa pinturinha. Espero que te ajude. Aqui a minha pintura está pronta. Ficou lindo, né? Fala a verdade, gente. Essa flor eu não trouxe, esse jarro eu não trouxe, tá? Eu até gravei, mas não ficou bom não, porque o telefone entupiu, eu tive que parar toda hora para estar desentupindo e é horrível, tá? Mas tem a foto, se você quiser acompanhar aqui, tirar foto de tudo e fazer a sua montagem, fique à vontade, tá? Então, gente, então é desse jeitinho, nós vamos aqui fazendo as nossas pinturas, tá? Simples, muito delicado, né? Uma delicadeza que só. E até porque está escrito aqui um versículo da Bíblia, a palavra de Deus é sempre muito delicado, não é? Temos que fazer com muito carinho, muito zelo, não podemos descuidar aqui em nenhum momento de quando formos pintar, escrever algum versículo da palavra de Deus, que seja feita de qualquer forma, chegar, arriscar, não. É tudo com muito carinho, tudo com muita paciência, muito amor, tá? Então, espero que você goste, espero que te ajude aí. Demorei um pouco para voltar, mas foi necessário, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Se tiver gostado, deixe o seu like e compartilhe. Então, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.